O telefone tocava pontualmente às 9 da noite, como sempre. Era o único momento do dia que eu aguardava com verdadeira expectativa. Aqueles poucos minutos de conversa com meu filho eram como um bálsamo para minha solidão desde que meu marido faleceu há 3 anos. Mas nas últimas semanas, algo havia mudado. A primeira pergunta de Mateus, antes mesmo do "Como você está, mãe?", passou a ser invariavelmente: "Você está sozinha?" No início, eu não pensei muito sobre isso. Afinal, eu sempre estava sozinha no meu pequeno apartamento no 2º andar daquele prédio antigo, onde os vizinhos mal se conheciam e o único ruído constante era o do ventilador que girava incansavelmente no teto do meu quarto. "Sim, estou sozinha", eu respondia, como sempre, e então ele respirava fundo, como se aliviado, e seguia com nossa conversa habitual, até que, ontem à noite, por um instinto que nem eu mesma compreendi no momento, quando o telefone tocou e a voz familiar do meu filho perguntou se eu estava sozinha, algo dentro de mim disparou um alerta. Pela primeira vez em todos esses meses, eu menti. "Não, meu amor. Estou com uma amiga que veio jantar." O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que por um momento pensei que a ligação havia caído. E foi essa mentira, essa simples inversão de resposta, que me salvou de um destino que me aguardava sorrateiramente. Para entender como cheguei a esse momento, preciso voltar algumas semanas. Tudo começou quando Mateus, meu único filho, mudou-se com a família para outro estado, devido a uma promoção no trabalho. Aos 67 anos, eu me vi completamente sozinha pela primeira vez na vida. Viúva há 3 anos, eu havia me acostumado com a presença quase diária do meu filho, Nora e meus 2 netos, que moravam a apenas 20 minutos da minha casa. As visitas aos domingos, os almoços improvisados, as ligações pedindo receitas ou conselhos sobre como cuidar das crianças quando estavam doentes. Tudo isso fazia parte da minha rotina, do tecido da minha existência. Quando eles partiram, levaram consigo não apenas suas presenças físicas, mas também meu senso de propósito. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu vagava pelos cômodos do apartamento como um fantasma, tocando objetos, olhando fotos, tentando preencher o silêncio com o som da televisão constantemente ligada. Mateus, preocupado com minha adaptação à nova realidade, estabeleceu a rotina de ligar todas as noites, pontualmente às 9. Eram chamadas de vídeo, onde eu podia ver os rostinhos dos meus netos, ouvir suas histórias sobre a nova escola, a nova casa, os novos amigos. Aqueles momentos eram o ponto alto do meu dia, a âncora que me mantinha conectada ao mundo dos vivos. Foi por sugestão da minha nora, Carolina, que comecei a frequentar o centro comunitário do bairro. Você precisa conhecer pessoas, fazer amigos, criar uma nova rede de apoio, ela dizia, preocupada com meu isolamento. Relutante no início, acabei cedendo. Nas segundas e quartas, passei a participar de um grupo de tricô e nas sextas de um coral para a terceira idade. Aos poucos, novos rostos começaram a habitar meu cotidiano. Entre eles estava Carlos, um senhor de 70 anos, viúvo como eu, com olhos bondosos e mãos sempre prontas para ajudar. Carlos se ofereceu para me acompanhar até em casa após as atividades do coral, quando percebeu que eu esperava longos períodos pelo ônibus. "É caminho", ele dizia, embora eu suspeitasse que ele desse uma volta considerável para me deixar em segurança. Nossas conversas durante aqueles trajetos eram leves, reconfortantes. Falávamos sobre música, sobre nossos filhos, sobre o desafio de envelhecer em uma sociedade que parecia cada vez mais acelerada. Não havia pressão, apenas a companhia mútua de 2 pessoas que entendiam a dor da perda
e a beleza das pequenas alegrias. Quando contei a Mateus sobre meu novo amigo, percebi uma mudança em seu tom de voz. Ele fez perguntas específicas. Como você o conheceu? Ele sabe onde você mora? Vocês se encontram sozinhos? Na hora, atribuí suas preocupações ao zelo natural de um filho por sua mãe idosa. Mas as perguntas continuaram nas ligações seguintes, cada vez mais frequentes, cada vez mais específicas. E então veio a nova rotina. Você está sozinha, mãe? Sempre a primeira pergunta, sempre com aquele tom de urgência mal disfarçada. Eu respondia que sim, porque era a verdade. Meus dias eram preenchidos por atividades e novas amizades, mas minhas noites ainda eram solitárias no silêncio do meu apartamento. E a cada resposta afirmativa, eu notava um suspiro de alívio do outro lado da linha. Foi quando comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Mateus. Ele passou a perguntar sobre minha rotina com detalhes incomuns. A que horas eu saía de casa, quando retornava, se havia mudado o segredo do portão como ele havia sugerido meses atrás. Em uma das ligações, ele insistiu que eu instalasse um novo sistema de segurança, oferecendo-se para pagar por isso. Os tempos estão perigosos, mãe, especialmente para uma senhora que mora sozinha, ele argumentou. Tentei argumentar que o bairro era seguro, que eu vivia ali há mais de 30 anos sem incidentes, mas ele foi inflexível. Na semana seguinte, um técnico apareceu à minha porta com ordens para instalar câmeras de segurança e um novo sistema de alarme. Seu filho já pagou por tudo, senhora. Só preciso da sua assinatura aqui. Achei excessivo, mas cedi, imaginando que isso traria paz de espírito para meu filho, que já tinha tantas preocupações com a mudança, o novo emprego, as crianças se adaptando. Foi Carlos quem primeiro levantou suspeitas. Em um de nossos encontros no coral, ele perguntou sobre as câmeras que havia notado na entrada do meu apartamento. É mesmo necessário tanto aparato em um prédio que já tem porteiro? Questionou. Expliquei que havia sido ideia do meu filho. Carlos ficou em silêncio por alguns momentos, como se escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Helena, você já se perguntou por que seu filho está tão interessado em monitorar seus movimentos? A pergunta caiu como uma pedra no lago tranquilo da minha confiança. Preciso fazer uma pausa aqui e perguntar: você já sentiu que a proteção de alguém que você ama começou a sufocar você? Aquela sensação inquietante de que algo não está certo, mas você tenta ignorar porque vem de alguém que supostamente só quer o seu bem? Sei que muitos de vocês estão se reconhecendo nessa situação agora mesmo, talvez com um filho, um parceiro, ou mesmo um amigo muito próximo. É uma linha tênue entre cuidado e controle, não é? Se você já viveu algo assim, compartilhe nos comentários completando a frase. Percebi que o cuidado se transformou em controle quando, ou aprendi a estabelecer limites saudáveis quando. Seu relato pode ser a luz que alguém precisa para reconhecer uma situação similar em sua própria vida. Agora, vamos voltar à nossa história e descobrir o que aconteceu quando comecei a questionar as atitudes do meu filho. As palavras de Carlos plantaram uma semente de dúvida que não consegui ignorar. Comecei a prestar mais atenção nas perguntas de Mateus, no tom de sua voz, nas pequenas exigências que surgiam a cada conversa. Em uma de nossas ligações, ele mencionou que estava pensando em contratar uma acompanhante para ficar comigo durante o dia. Alguém que possa te ajudar nas tarefas, te fazer companhia. Ele explicou. Mas eu não precisava de ajuda. Eu estava perfeitamente capaz de cuidar da minha casa, de cozinhar minhas refeições, de gerenciar minha vida como sempre fiz. Foi quando decidi conversar com minha nora. Carolina sempre foi uma pessoa sensata
e tínhamos uma relação de confiança construída ao longo dos anos. Liguei para ela em um horário que sabia que Mateus estaria no trabalho. Carol, notei que Mateus está extremamente preocupado com minha segurança ultimamente. Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Quando ela finalmente falou, sua voz estava trêmula. Helena, eu não sei como te dizer isso. Mateus tem mudado. Desde a promoção, a pressão no trabalho, ele não é mais o mesmo. Carolina então me contou sobre as mudanças no comportamento do meu filho, o aumento da irritabilidade, a obsessão com controle, os surtos de raiva por pequenos problemas. Ele começou a terapia há 2 semanas, ela revelou. O psiquiatra diagnosticou um transtorno de ansiedade severo, possivelmente com traços de toque. Estamos tentando ajustar a medicação, mas ele recusa-se a diminuir a carga de trabalho. Meu coração se apertou. Como eu não havia percebido, como não tinha visto os sinais de sofrimento do meu próprio filho. Mas havia mais, e Carolina parecia hesitante em continuar. Gentilmente insisti. Por favor, Carol, preciso entender o que está acontecendo. Ela respirou fundo. Helena, Mateus desenvolveu uma fixação com sua segurança. Ele passa horas monitorando as câmeras que instalou no seu apartamento. Ele tem um aplicativo no celular. Observa quando você sai, quando volta. Fica extremamente agitado se você sai da rotina habitual. Nas últimas semanas, isso piorou. Ele tem falado sobre vender nossa casa aqui e nos mudarmos todos para mais perto de você, para que ele possa garantir sua proteção. Fiquei em choque. As câmeras não estavam apenas na entrada como eu pensava. Elas estavam dentro da minha casa, monitorando meus movimentos. A invasão de privacidade me atingiu como um golpe físico. E as ligações à noite? Perguntei, começando a juntar as peças. Por que ele sempre pergunta se estou sozinha? Carolina hesitou novamente. Ele verifica as imagens antes de ligar. Se vê alguém com você, especialmente Carlos, ele fica furioso. Diz que você não percebe o perigo, que está sendo ingênua. Ele chegou a investigar o passado de Carlos, contratou um detetive particular. Não encontrou nada, claro, mas isso não diminuiu suas suspeitas. Naquela noite, após desligar o telefone, examinei cada canto do meu apartamento. Não demorou muito para encontrar as pequenas câmeras, habilmente disfarçadas, uma em um porta-retratos na sala, outra embutida no relógio da cozinha, uma terceira no abajur do meu quarto. Meu próprio filho havia transformado minha casa em uma prisão de vigilância, e eu, inocentemente, havia permitido. Não dormi aquela noite. Milhares de pensamentos corriam pela minha mente. Deveria confrontá-lo? Remover as câmeras? Fingir que não sabia de nada enquanto buscava ajuda? E se sua condição piorasse ao descobrir que eu estava ciente da vigilância? Eu era sua mãe. Meu instinto era protegê-lo, mesmo agora. Mas também precisava proteger a mim mesma. Na manhã seguinte, liguei para Carlos. Precisava de um conselho, de alguém que não estivesse emocionalmente envolvido na situação. Encontramo-nos em uma cafeteria longe do meu apartamento. Contei tudo o que havia descoberto, observando seu rosto passar da surpresa à preocupação e então à determinação. Isso é invasão de privacidade, Helena. É controle abusivo, mesmo vindo do seu filho. Você precisa estabelecer limites claros. Ele estava certo, eu sabia. Mas como confrontar um filho que claramente estava sofrendo com um transtorno mental? Como equilibrar meu amor por ele com a necessidade de manter minha autonomia? Carlos ofereceu sua casa como refúgio temporário enquanto eu decidia o que fazer. Tenho um quarto de hóspedes que nunca uso. Você pode ficar o tempo que precisar, sem pressão. A oferta era tentadora, mas eu sabia que fugir
não resolveria o problema. Precisava enfrentar a situação, mas de forma calculada. Decidi que não removeria as câmeras ainda. Em vez disso, passei a atuar para elas. Mantive minha rotina aparentemente normal, mas comecei a fazer planos longe dos olhos vigilantes. Comprei um celular pré-pago que mantinha escondido. Usei-o para contatar Carolina regularmente, estabelecendo um plano para abordar Mateus sobre seu comportamento e buscar tratamento adequado. Também contratei um técnico em segurança, recomendado por Carlos, que confirmou minhas suspeitas. Além das câmeras, havia um software de monitoramento no meu celular e no meu computador. Foi durante esse período que notei algo ainda mais perturbador. Nas noites em que eu respondia que estava sozinha, cerca de 20 minutos após o fim da ligação com Mateus, eu começava a ouvir ruídos estranhos vindo do corredor do prédio. Passos que pareciam se aproximar da minha porta e, então recuavam. Uma sombra que passava por baixo da porta. A sensação de estar sendo observada. Na primeira noite, atribuí a minha imaginação hiperativa devido a toda a situação. Na segunda, comecei a suspeitar. Na terceira, tive certeza. Havia alguém rondando meu apartamento após as ligações de Mateus. Mencionei isso para Carolina, que ficou visivelmente alarmada. Helena, Mateus tem saído de casa à noite. Ele diz que vai caminhar para aliviar a ansiedade, mas volta horas depois. Eu cheguei a segui-lo uma vez. Ele pegou o carro e dirigiu na direção da cidade, mas perdi ele no trânsito. Um calafrio percorreu minha espinha. Seria possível que meu próprio filho estivesse me vigiando pessoalmente? Que ele estivesse fazendo mais do que apenas monitorar as câmeras? O técnico de segurança instalou discretamente câmeras externas que só eu poderia acessar, direcionadas para o corredor e para a entrada do prédio. Na noite seguinte, após a ligação habitual de Mateus e minha resposta de que estava sozinha, esperei ansiosamente, observando as imagens no tablet escondido. E lá estava ele, meu filho, parado no corredor, olhando fixamente para minha porta, verificando repetidamente seu telefone, provavelmente monitorando as câmeras internas. Ele ficou ali por quase 1 hora, imóvel, como uma sentinela sombria, antes de finalmente ir embora. A cena congelou meu sangue. O que teria acontecido se eu estivesse com algum amigo? Se Carlos estivesse me visitando? Até onde iria o controle obsessivo do meu filho? Naquele momento, compreendi o perigo real em que me encontrava. Não era apenas uma questão de privacidade invadida, era uma questão de segurança. A condição de Mateus havia claramente escalado para um nível perigoso. E foi isso que me levou àquela noite crucial, quando o telefone tocou às 9 em ponto, como sempre. Você está sozinha, mãe? A voz familiar perguntou, e pela primeira vez eu menti. Não, meu amor, estou com uma amiga que veio jantar. O silêncio do outro lado da linha foi assustador. Quando ele finalmente falou, sua voz estava diferente, tensa, controlada. Que amiga? Por que você não mencionou antes que teria visita? Improvisando, respondi. É Mariana, do coral. Foi algo de última hora. Ela está passando por um momento difícil e precisava conversar. A ligação durou menos que o habitual. Mateus parecia distante, respondendo com monossílabos às minhas tentativas de conversa normal. Quando desligamos, corri para o tablet, observando ansiosamente as imagens do corredor. Demorou apenas 15 minutos dessa vez. Lá estava ele, não apenas parado observando minha porta, mas segurando algo em sua mão. Ajustei o zoom da câmera e meu coração quase parou. Era uma chave. Uma cópia da chave do meu apartamento que eu havia dado a ele anos atrás, para emergências. Observei, paralisada pelo horror,
enquanto meu filho inseria silenciosamente a chave na fechadura. Ele estava entrando no meu apartamento, enquanto supostamente eu estaria conversando com uma amiga. O que ele pretendia fazer? Confrontar-me? Assustar-me? Ou algo pior, algo que sua mente perturbada havia construído como proteção? Foi o som de vozes no corredor que o deteve. Um casal de vizinhos retornando de um jantar, conversando animadamente. Mateus rapidamente removeu a chave e se afastou, desaparecendo nas escadas antes que fosse visto. Permaneci imóvel, tentando processar o que havia acabado de testemunhar. Meu filho, que eu havia criado com tanto amor, que eu conhecia tão profundamente, havia tentado invadir minha casa. E se eu realmente estivesse com uma amiga? E se fosse Carlos? O que teria acontecido? Não dormi naquela noite. Ao amanhecer, empacotei uma pequena mala com essenciais e saí do apartamento antes que as câmeras de Mateus registrassem meu despertar. Deixei meu celular para trás para que ele continuasse monitorando sua localização. Usei o telefone pré-pago para ligar para Carolina. Entre lágrimas, contei o que havia acontecido. Ela também chorava. Eu suspeitava. Ele tem piorado, Helena. Ontem à noite, após a ligação, ele saiu transtornado, gritando que precisava te proteger, que havia alguém na sua casa, que você corria perigo. Tentei impedi-lo, mas ele me empurrou. Os meninos ficaram apavorados. Quando ele voltou, horas depois, estava calmo, quase sedado. Disse que tinha sido um engano, que você estava bem, que não havia ninguém lá. Estou com medo, Helena, por você e por nós. Decidimos agir imediatamente. Carolina levaria Mateus a uma consulta de emergência com o psiquiatra naquela mesma manhã, revelando o comportamento obsessivo e a invasão de privacidade. Enquanto isso, eu permaneceria em um hotel, longe das câmeras e do monitoramento. Carlos, preocupado com minha segurança, insistiu em me acompanhar até lá. Não vou deixar você sozinha nesse momento, ele disse com aquela gentileza que havia se tornado um porto seguro nos últimos meses. As semanas seguintes foram dolorosas, mas necessárias. Mateus foi internado temporariamente para a estabilização. O diagnóstico foi revisado. Além do transtorno de ansiedade, ele sofria de um quadro psicótico desencadeado por estresse extremo e uso excessivo de estimulantes para manter o ritmo de trabalho. A fixação com minha segurança era um sintoma de delírios paranoides, alimentados pela culpa que sentia por ter me deixado sozinha após tantos anos de convivência próxima. Visitei-o no hospital após alguns dias, quando os médicos consideraram seguro. Nosso encontro foi emocionante e difícil. Ele chorou como uma criança, pedindo perdão repetidamente. Eu realmente acreditava que estava te protegendo, mãe. Na minha mente, todos representavam uma ameaça, especialmente Carlos. Eu via sinais de perigo em todo lugar. O remédio está ajudando a distinguir o que é real do que minha mente criou, mas ainda é difícil. Abracei meu filho, sentindo uma mistura de alívio, amor e uma nova cautela que nunca havia existido entre nós. O processo de recuperação seria longo. Mateus precisaria de medicação contínua, terapia regular e uma reestruturação completa de sua vida profissional e pessoal. Carolina e os meninos permaneceram firmemente ao seu lado, demonstrando uma força que eu não sabia que minha nora possuía. Quanto a mim, retornei ao meu apartamento após a remoção de todas as câmeras e dispositivos de monitoramento. Mudei as fechaduras, mais por recomendação médica para a recuperação de Mateus do que por medo real. Alguns meses se passaram. Mateus progrediu no tratamento, reconhecendo gradualmente a gravidade de suas ações e trabalhando para reconstruir a confiança quebrada. Nossa relação estava sendo reconstruída em novas bases,
com limites mais claros e um respeito renovado por minha autonomia. As ligações noturnas continuaram, mas agora por minha iniciativa, sem perguntas sobre quem estava comigo ou o que estava fazendo. Carlos permaneceu ao meu lado durante todo esse processo, uma presença constante e reconfortante. Nossa amizade floresceu em meio à crise, revelando-se mais profunda do que eu imaginava possível nessa fase da vida. Não sei o que o futuro reserva para nós, mas aprendi a valorizar cada momento de conexão genuína, cada gesto de cuidado que respeita minha individualidade. Se há uma lição que extraio dessa experiência dolorosa, é a importância vital de equilíbrio entre amor e liberdade nas relações familiares. É natural que os filhos se preocupem com os pais à medida que envelhecemos, assim como nos preocupamos com eles quando eram pequenos. Mas preocupação saudável nunca se transforma em controle, vigilância ou invasão. O amor verdadeiro sempre respeita a autonomia do outro, mesmo quando isso gera ansiedade ou medo. Aquela mentira, naquela noite específica, literalmente salvou minha vida. Não da ameaça externa que meu filho imaginava em seus delírios, mas do perigo real que sua condição não tratada representava. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele momento como um ponto de virada, o instante em que meu instinto de autopreservação falou mais alto que o hábito de conformidade. Foi uma pequena faísca de coragem que iluminou um caminho através da escuridão. Se esta história tocou seu coração, ou se você reconheceu padrões similares em suas próprias relações, saiba que você não está sozinho. Compreender a linha tênue entre cuidado e controle é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, especialmente com nossos familiares mais próximos. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que nos ajudam a navegar pelas complexidades das relações humanas, buscando sempre o equilíbrio entre amor e respeito. Nossa comunidade cresce com pessoas que encontram nestas narrativas um espelho para suas próprias vivências e, muitas vezes, a coragem para buscar ajuda quando necessário. Se você sentiu que esta história trouxe algum valor ou reflexão para a sua vida, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas próximas histórias. Seu like e seu comentário são mais que números. São formas de fazer com que estas mensagens alcancem outras pessoas que talvez precisem ouvir exatamente esta história hoje. Lembre-se sempre, estabelecer limites saudáveis não é egoísmo, é autocuidado. E às vezes, uma pequena ação, como aquela mentira que salvou minha vida, pode ser o primeiro passo para recuperar sua liberdade e segurança. Estamos juntos nessa jornada, aprendendo a cada dia como amar melhor a nós mesmos e aos outros. Até a próxima história!